Olá pessoal, tudo bom? Olha, hoje o assunto e o tema é um dos temas que eu mais gosto, né? Segurança. Segurança privada, segurança pública, segurança residencial, comercial. E não poderia estar aqui a melhor pessoa para falar sobre isso nesse momento, que é o Tiago, proprietário e CEO do Grupo Fênix, da loja Fênix. Esse grupo, ele tem todo um oferecimento de serviços de monitoramento, de câmera, de acesso, né, acessibilidade ao teu imóvel, todo um reconhecimento facial de câmeras. Aí ele está trazendo também umas tecnologias muito interessantes. E vem muita novidade por aí, até com a ampliação da marca para outras regiões e para outras cidades. Tiago, ninguém melhor do que você para falar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, gente, tudo bem? Então, hoje o Grupo Fênix, como a Patrícia falou, a gente está aí no mercado. O nome Grupo Fênix há mais de 15 anos, né? O meu know-how. Que bacana, né, Thiago? O meu know-how na experiência com mais de 25 anos. Comecei ali com uns 14 anos na área, me apaixonei e estou aqui até hoje. Gosto muito do que faço. Legal. Faço com amor, né? Tento passar isso para todos, né? Que passam por aqui de colaboradores. Hoje, graças a Deus, a equipe tem crescido, a gente tem crescido bastante, trazendo essa segurança eletrônica, né, que a gente chama para toda a região, para todos que a gente tem como cliente, e sempre tentando fazer o melhor, né? Que legal. Não posso falar que eu faço o melhor, porque a gente sempre tenta fazer, graças a Deus, tem acontecido muito bem. E trazendo todo o âmbito da segurança eletrônica, desde um alarme monitorado, que é o nosso carro-chefe, as câmeras, né, que antigamente só se tinha câmera analógica, hoje a gente tem um leque enorme de 360, câmeras. 360 é pouco, né, para você? Uma Speed Dome, por exemplo, que enxerga 360 ali. Hoje já é visão normal. noturna também, né? Hoje as câmeras à noite, elas enxergam coloridas com a visão noturna, Olha, que era que preto e legal. branco, hoje já tem a colorida. A gente tem toda a parte da tecnologia da IA, né? Da inteligência artificial na câmera, que você detecta humano, detecta animal, detecta objeto deixado, objeto retirado, perambulação do local. Já está se fazendo o reconhecimento de arma, eu ainda não tenho ela aqui, mas já está sendo testado, já estou acompanhando, né? Então, assim, toda a parte de condomínio a gente faz o contrato de manutenção, desde o começo do portão automático, a cerca, a câmera, né? Hoje em dia a gente tem bastante tecnologia das câmeras, como eu falei, em condomínios, residência a gente também atende, comércio. Aquele controle de laser também você tem, né? Temos também, a gente já tem toda a parte do comércio, desde o pequeno ao maior. Nos condomínios a gente tem a parte da Fênix Control, que é o controle de acesso, como você já falou. Aí tem reconhecimento facial, tem biometria, tem QR Code. Tudo isso é um leque muito grande, né? Porque a tecnologia hoje é bem grande, mas tudo isso... Mas você é muito atualizado, né? Eu costumo dizer que, assim, quando a empresa se atualiza, quando a empresa busca o melhor, é muito importante. Gente, tudo que é feira de segurança, ele tá lá. Seja onde for, dentro do Brasil ou fora, ele vai se inteirar, ele vai se atualizar. E hoje a gente sabe que com a IA aí, muitas coisas, né, também são criadas. E dentro desse contexto, a gente tem muitas pessoas em situação de rua no Brasil inteiro, né? Não é só no Brasil não, tá? Porque eu fui a Paris e vi um monte de moradores em situação de rua. Você vai... Só em Miami que eu não vi em lugar nenhum, realmente. Nova York também tem bastante, mas assim, Paris eu fiquei até um pouquinho assustada, porque realmente aquela parte toda ali turística você não encontra muito não, mas nas partes um pouquinho mais afastadas você encontra bastante. E aí o que acontece? A gente tem pessoas em situação de rua, você tem aquelas pessoas que ficam na frente de loja, botam papelão, ficam dormindo ou ficam pedindo ali, vendendo bala com criança no colo, que é aquela chamada saidinha de banco, que você acha que a pessoa está ali para pedir, mas não é. Ela tem um celular ali no bolso para ficar monitorando, principalmente as pessoas de idade, pessoas idosas, aquela saída estratégica. Então ele diz, ó, pegou X, pegou dinheiro, tá indo para ali, pegou o carro tal, pegou... Gente, tem até motos que seguem essas pessoas. Então isso é muito sério. O que salva isso? Monitoramento. Porque às vezes, até um roubo em banco, ele consegue ser resolvido com as gravações que foram feitas antes e dias antes em volta daquele ambiente. E quem é que salva com isso tudo? São as empresas de monitoramento. Eu indico o Grupo Fênix. Por quê? É sólido, é muito competente, tem uma
uma visão diferenciada e principalmente se atualiza muito com a tecnologia. A gente, tudo que tem de novo no monitoramento residencial, comercial, pode acreditar, você encontra aqui. Fala um pouquinho mais pra gente qual a prevenção que a pessoa e qual o motivo que tem que ter o monitoramento dentro de um comércio ou dentro de uma residência, na sua visão e na sua opinião. Hoje a gente está trabalhando muito mais com a tecnologia, até da prevenção, né, como você falou. Por exemplo, hoje a gente tem pessoas em situação de rua que deitam na porta do comércio para fingir que está dormindo à noite, porém ela está forçando a porta ou cortando para poder fazer esse acesso. Isso aí. Então, antigamente, a gente tinha um sistema de câmera ou alarme interno que você só via a situação depois que a pessoa já entrou, já quebrou a porta, já entrou, já pegou uma televisão, pegou algo prático ali. Hoje não, com o Grupo Fênix você tem essa antecipação. Olha que legal. Com a tecnologia que a gente falou da IA, a câmera detecta a pessoa ali, que ela está ali por um tempo que a gente determina dentro do sistema, ela detecta que é humano, né? Não vai disparar ali com um bicho qualquer, ela detecta que é humano, e o tempo que a gente programar com perambulação ou um tempo que a gente detectar e demarcar, ela nos comunica que tem alguém ali, então a gente consegue antecipar para que essa pessoa não entre e não faça o roubo, né? Muito importante. Então isso é antecipação, isso o Grupo Fênix tem trago. Eu até falei que ontem eu fechei 5 lojas só com esse sistema, porque as pessoas estão vendo preventivo, que funciona. Né? É o preventivo. Esse cliente, inclusive, passou por essa situação lá no centro de Cabo Frio, no domingo para segunda. Ele tem um sistema de alarme, então não chegou a entrar a pessoa que estava tentando. Então a gente tem até as filmagens e tudo dela, mas ela tentou fazer aquilo ali. Então com isso eu demonstrei que a gente pode fazer com que antecipe para que não aconteça o furto de verdade. Eu tive uma situação de um bairro, eu conheço muitos presidentes, né, de associações de bairros aqui na nossa região dos Lagos. E aí, conversando com um, ele estava comentando, olha, o pessoal foi para um bar, ficou um dia, ficou lá o dia inteiro bebendo, olhando e tal, um povo diferente que ninguém nunca tinha visto. E aí chegaram lá de bicicleta, ficaram todo mundo lá, bicicleta, moto, enfim. Quando chegou o final do dia, a dona fechou o bar, tudo bem, eles foram embora. Quando chegou de madrugada, eles voltaram. E pelas câmeras, eles viram que eram as mesmas pessoas que ficaram durante o dia inteiro lá, frequentando, comendo, bebendo, para poder olhar o movimento do ambiente. Então, ou seja, nessa situação, muitas outras coisas acontecem. Quando você tem um empregado, e aí você não sabe a procedência dele, aí acontece que depois acaba entrando alguém, né? A tua chave também que você deixa com uma outra pessoa. Eu achei aqui, na hora da gente entrar, a gente estava testando, né? Ele estava me mostrando como é que funciona no dia a dia aqui o acesso. E é muito legal porque esse acesso de fechadura não é uma fechadura eletrônica, minha gente. É um acesso totalmente monitorado com o reconhecimento facial. Então só acessa quem tem essa foto já dentro de um link. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje o controle Como é que funciona o controle de acesso? Hoje o controle de acesso ele é muito eficaz. Ele te traz ali, realmente o próprio nome já fala, é realmente o controle total. Então ele pode ser feito via facial, pode ser feito via biometria, hoje pelo QR Code, né? Eu não faço mais indicação por senha por conta das pessoas não trocarem a senha e fica fácil passar a senha de um para o outro. A facial você, pelo controle de acesso, né? Pelo aplicativo que a gente utiliza, você não consegue enviar para outra pessoa acessar, até porque, como eu fiz contigo, eu te mandei um convite, você bateu a sua foto, ela chega para eu ver, de fato é você, e eu autorizar você acessar ou não. Esse acesso é feito por tempo que a gente determina. Então, por exemplo, se passou do teu horário de entrar ou data, né, que é o famoso check-out, você não vai ter mais esse acesso. Então, isso a gente está falando de um controle total, de início ao final. E isso a gente fala, por exemplo, para residência, que já se tem. A gente fala em pequeno comércio, que a gente tem em portas que não é para todo mundo ter um acesso, né? Então você cadastra só algumas pessoas. Falando do Airbnb também, né, Thiago? Falando do Airbnb, que a gente vai chegar nos condomínios, por exemplo. Isso aí. A gente tem usado bastante em condomínios aqui, tanto pequenos quanto grandes, flats, né, pequenos, com 20 apartamentos, com 5. Porque você aluga para Airbnb, aí você dá ali a senha para a pessoa, só que você não troca aquela senha sempre. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, acessa, como já aconteceu aí, a gente já viu várias notícias de pessoas que retornam ou mandam outras pessoas
de boné, todo coberto, enfim, e aí acessa e rouba todos os utensílios domésticos da casa. Isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. E você também tem que ter esse monitoramento também dessa entrada. Por quê? A pessoa acessa, aí se ela retornar, esqueci alguma coisa, ele vai saber e ele vai autorizar ela a entrar, ela não vai conseguir acessar. Como ela iludidamente, com uma chave, né, ela acessaria. E aí a chave você vai trocar toda vez que você alugar um Airbnb? Não, né, minha gente? Uma troca de chave, R$100, emergencial, se você perdeu a chave de madrugada, R$200 a R$300 que uma pessoa te cobra para poder fazer, porque eu sei que clientes meus em emergência já aconteceu e é isso. O valor que vários chaveiros cobram. E justamente, né, não estou nem criticando, porque o cara despenca de madrugada para resolver. Mas você tendo esse monitoramento, essa forma de acessibilidade, esses problemas acabam, tá, meu querido? Exatamente. Fica muito mais fácil, muito mais prático moderno. E mais seguro, porque no final de tudo isso, você tem todo um histórico em real time. Por exemplo, quando eu te passei o convite para você acessar, quando você chegou e você passou pela porta, já chegou no meu aplicativo que você, como minha convidada, acabou de acessar. Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu, com a chave da minha casa, fui pra praia, pertinho de casa, né? Tipo quintal, né? Aí fui pra praia e perdi a chave. Olha, eu fiquei 3 horas, quase, 2 horas e pouca, procurando a chave na areia, gente. Porque eu falei assim, não, domingo, 18 horas já quase, pô, como é que eu vou? Aí eu, e agora? Porque não era só uma chave, tava um mole com outras chaves. Eu, putz, agora eu me lasquei. Consegui achar a chave. O rapaz passou um rastelo eletrônico, graças a Deus, e eu achei. E tinha uma pessoa com rastelo eletrônico. Aí eu te pergunto, a higiene de você não ter que ficar dando uma chave na mão de várias pessoas. Também. Que isso é sério. Às vezes você pega uma chave, você pega um resfriado. Você pega uma virose naquela chave, né? Porque é desse jeito, você não sabe nem onde a criatura botou aquela chave. E quando você tem um monitoramento assim, dessa acessibilidade, além da segurança, você tem também toda uma tranquilidade. Você está lá no exterior, passeando, viajando, pronto, você que vai autorizar ali a pessoa entrar. Tem uma pessoa na minha porta, então você vai lá. Hoje é falando sobre até um exemplo das pessoas do exterior, tem um flat que a gente tem aqui. Como cliente, ele tem 22 apartamentos que aluga só Airbnb. E eu sempre falo com as pessoas e a maioria das pessoas não moram nem no Brasil. Eles estão lá fora. Olha que legal. Chega no aplicativo que a pessoa pediu o apartamento para alugar e pelo aplicativo nosso, ele faz todo o gerenciamento do aluguel, com check-in, com check-out. Envia o QR Code, as pessoas vêm aqui, acessam e sem problema nenhum. O pessoal fica maravilhado, porque a praticidade e a segurança que traz é muito maior. Muito legal. Thiago, qual a dica que você deixa aí pra gente para poder acessar o Grupo Fênix, para ter acesso aos seus serviços? Qual a página que eu acesso? Qual o número que eu acesso? Vamos lá. Hoje nós temos o nosso número, né? 22 2649 7345, que é um número via telefone fixo, vamos falar assim, né? Ele tem telefone para atender, normal. Tem um WhatsApp ali dentro, com um robô que você vai conseguir falar com todos os setores. Tem os nossos meios aí do site, o Grupo Fênix Segue, o Instagram também, o Grupo Fênix Segue. Todos os meios você vai ter alguém para te atender, para te solucionar, fazer sem compromisso, né? Te atender e te trazer uma proposta do que você precisa. Eu falo isso muito no nosso comercial, né? A gente não vai atender um cliente para fazer uma venda, eu vou para solucionar o problema que ele precisa. Trazer essa solução junto para que ele fique satisfeito e assim a gente venha ter muitos clientes satisfeitos, como a gente tem hoje. Muito legal. Olha, gente, deixa aí esse recado para vocês. A dica é Grupo Fênix. Então acessa aí a página @Grupo Fênix. Você vai conhecer todas as ações, todos os serviços. E assim, se você está na região dos lagos, se você está no Rio, se você está no Brasil, esteja onde estiver, ele consegue fazer essa venda desse produto para você e instalar, mandar uma equipe, claro que vão ter os custos, né, necessários, mas ele consegue instalar para você e consegue, inclusive, esse aplicativo a pessoa entra mundialmente, então você pode estar onde você quiser, tá bom? Então, essa é a dica hoje da Patrícia Cardinot, aqui dentro do programa Vida e Negócios. E vida, gente, e negócios, a gente tem que ter muita segurança, viu? E muita solidez no que faz. Então, segurança é Grupo Fênix.